Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Glória a Deus. O apóstolo Paulo fala para os Gálatas e para nós: estai, pois, firmes. Ou seja, ele usa o verbo aqui, estar, na condição, eu tenho que estar firme. Não é eu estarei firme ou eu fui firme, não, é estai firmes. Ele dá a conotação de que nós temos que ter uma ação agora, no presente. Estai firmes. E da forma que ele usa o verbo, eu tenho que estar firme agora e permanecer firme. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Porque antes, ele fala assim, para que não nos tornei meter-vos debaixo do jugo da servidão. Antes nós estávamos debaixo do jugo da servidão. Nós estávamos servindo a quem? Ao pecado. O pecado passou a reinar nas nossas vidas. O pecado reina através do reino da morte. Adão e Eva pecaram, a morte passou a reinar sobre toda a humanidade. E dentro desse reino da morte, o pecado reina. E quando o pecado reina, ele é senhor. E aqueles que o servem são seus súditos. Então, quando nós estávamos presos ao pecado, o pecado era o senhor das nossas vidas e nós éramos seus súditos. Nós estávamos debaixo do jugo da servidão do senhor pecado. Então nós éramos escravos do pecado. E o salário do pecado é a morte. Ok? A morte física e a morte eterna. Então Paulo fala para que eu esteja firme na liberdade. O que é essa liberdade? Quando eu entrego minha vida a Jesus Cristo e eu tenho como meu Senhor e Salvador, Jesus me liberta da escravidão do pecado. Então eu sou livre do pecado. Então a minha liberdade é que agora eu não estou mais debaixo do jugo da servidão do pecado. O pecado não é mais o Senhor da minha vida. Agora Jesus passa a ser o Senhor da minha vida. Eu sou livre da servidão do pecado. Então ele fala: estai firmes, estai agora e continuais firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Mas olha que interessante, quando Cristo me liberta da servidão do pecado, eu sou livre do senhorio do pecado, ok? Eu deixo de ser servo de Satanás, que é o senhor ali do pecado, e passo a ser servo de Jesus Cristo. O pecado não é mais senhor da minha vida, mas agora Jesus é o Senhor. Então eu sou livre da servidão do pecado e passo, como Paulo diz, a ser escravo de Jesus Cristo. Por que escravo? Porque o escravo vai fazer a vontade de seu senhor. Por que escravo e não um funcionário? Porque o funcionário faz a vontade de seu senhor, de seu patrão, já tendo em vista receber algo em troca. Já o escravo não. O escravo faz a vontade de seu senhor para que ele permaneça vivo. Ele não faz como faz um homem livre trabalhando para um senhor por interesse próprio. Não, ele faz porque aquilo é uma condição ou que ele está obrigado a fazer para continuar vivo. Porém, Deus ele não nos obriga a nada, ele nos dá o livre-arbítrio. Aí, o sentido de escravidão que nós temos quando temos Jesus como nosso Senhor é diferente da escravidão do pecado. Porque o pecado, ele, quando é Senhor sobre as nossas vidas, ele nos obriga a fazer algo contra a nossa vontade. Já Jesus Cristo não. Nós nos tornamos escravos
né, súditos do Senhor Jesus, por nossa própria vontade, e pela nossa própria vontade nós tomamos a decisão de servi-lo, de nos tornar escravos dele, de fazer a sua vontade. Porém não há uma imposição, não há uma obrigação, é um ato voluntário nosso. Então até mesmo debaixo do senhorio de Cristo, nós temos a liberdade de escolha em servi-lo ou não, de fazer a sua vontade ou não. Olha que maravilha. Porém, quando eu não faço a vontade de Cristo, não me sujeito ao seu senhorio, eu voto a meter-me debaixo do jugo da servidão. O pecado volta a ser senhor da minha vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.